Bom dia! Quero ler hoje contigo o texto de Isaías, capítulo de número 60, versículo 1, que diz assim: Levante-se, refúgia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Hoje é dia da virada do ano. Sai 2024, entra 2025. E é sempre uma oportunidade para nós refletirmos sobre a nossa vida e oportunidade para nós buscarmos uma virada em nossas vidas. Eu gosto da expressão virada de chave, porque fala de uma mudança interior, mudança de pensamento, comportamento, ações, e mudanças para melhor são sempre bem-vindas. E com certeza, todos nós precisamos de uma virada de chave em pelo menos uma área de nossas vidas. No cinema, há uma expressão muito conhecida pelos cineastas que é turning point, que é o ponto da virada. É o ponto em que muda a trama. É aquela cena em que o mocinho passa a ganhar, em que o jogo vira. E que nesse dia de hoje você deseje que 2025 seja o turning point da sua vida, o ano da virada em sua vida. E quando eu penso nisso, me vem em mente alguns personagens bíblicos que tiveram esse ponto da virada na vida deles. O primeiro que vem à minha mente é Jacó, que enganou seu irmão roubando a primogenitura dele, mentiu para o seu pai, fugiu de casa e anos depois de passar por muita coisa, Deus fala para ele que ele deveria voltar para sua casa e reconciliar-se com seu irmão. Mas então, pouco antes de chegar às terras do seu irmão, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. O anjo do Senhor aparece para ele e luta com ele a noite toda. Ele, percebendo que se tratava do próprio Deus, ele não deixa o anjo ir enquanto não o abençoasse. Então, o anjo muda o nome dele de Jacó para Israel, toca a coxa dele, ele passa a andar diferente, ele passa a mancar. E esse foi o turning point na vida de Jacó, agora chamado Israel. Jacó significa enganador, Israel significa lutador de Deus, aquele que luta com Deus. E quando ele passa a andar mancando, eu percebo que aquele que tem um encontro sobrenatural com Deus não anda mais da mesma maneira. E ele passa a ser o patriarca das 12 tribos que formavam a nação de Israel. Outro personagem que me vem à cabeça é filho de Jacó, José. José é vendido pelos seus irmãos como escravo, ele é preso e lá na cadeia ele se torna o melhor prisioneiro, o mais disciplinado. E então ele tem uma revelação do sonho do rei, o rei percebe aquela revelação que vem de Deus e o fim da história é José se tornando governador de todo o Egito, inclusive governando sobre os seus irmãos que o venderam, que o traíram. O turning point na vida de José foi ele ter a recompensa do seu bom caráter, do seu caráter inquebrável. Uma outra história que me vem à mente é a história de Paulo. Ele, quando ainda era chamado de Saulo, ele era perseguidor dos cristãos, odiava a Cristo, mas ele teve um encontro com Jesus. E após esse encontro, ele se converte verdadeiramente a Cristo e quando ele chega no auge do seu ministério apostólico, ele reconhece como lixo, como esterco, os títulos que ele possuía, a sua religiosidade, a sua posição, tudo isso ele desconsidera depois dele ter encontrado a verdadeira riqueza que é o reino de Deus e a sua justiça. Há outros vários exemplos de personagens bíblicos que viveram um turning point, uma virada em suas vidas em determinado momento, mas o que eu desejo para a sua vida nesse ano de 2025 é que seja um turning point na história da sua vida, que seja o melhor ano da sua vida, que você viva verdadeiramente uma virada. Eu não sei qual vai ser o seu exemplo, eu não sei se vai ser como o de Jacó, uma experiência sobrenatural com Deus nesse ano, que faça você andar diferente, viver diferente, se vai ser como José, recompensado pelo seu caráter, pelo seu profissionalismo, pela sua disciplina, ou se vai ser como Paulo, um encontro sobrenatural com Jesus, mudando tudo, sobretudo a sua forma de pensar. Eu não sei como vai ser, mas o que eu desejo é que esse texto que nós lemos no início, o texto de Isaías 61, seja o texto do seu ano de 2025. Que você se levante e refúgia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Que assim seja o seu 2025. Feliz Ano Novo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.